No Brasil, nós ainda temos incentivo à produção de agrotóxicos. Nós temos isenção fiscal para esses produtos. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode reduzir ainda mais o controle sobre essas substâncias. O governo está casando, na verdade, o interesse tanto dos grandes produtores rurais quanto das empresas que são transnacionais, que nem têm sede no Brasil. Para o chefe de meio ambiente da Embrapa, essa demanda alta por pesticidas é normal em um país que depende economicamente do agronegócio. Então, no Brasil, nós temos a prática da agricultura praticamente o ano inteiro, ao longo das diferentes regiões do país e mesmo numa mesma região, com 2 ou 3 safras ao longo do ano. E nós estamos numa região de um país tropical. A pressão das pragas, das doenças, dos patógenos é muito maior. Então, isso demanda um uso de ferramentas de controle sanitário e, entre elas, os agrotóxicos maior. Mas ele reconhece que falta fiscalização para evitar o uso abusivo das substâncias. Falta realmente um controle mais adequado da venda desses produtos e da venda para o uso que se pretende. Então, isso é um problema grave. E essa discussão não envolve apenas os brasileiros. Ao longo do programa, vamos mostrar como alimentos cultivados aqui, com agrotóxicos, são consumidos em várias partes do mundo. Começando pelos Estados Unidos. Os americanos são os segundos maiores importadores de produtos brasileiros agrícolas. Somente no ano de 2016, eles compraram 79% do pimentão produzido no Brasil, 27% do tomate, 15% das frutas tropicais, como a manga e a goiaba, por exemplo, 10% do mamão, 19% do café e 6% do arroz. Somente com esses produtos aqui, o volume de negócios chegou a 3,3 bilhões de reais. Mas o problema é que eles também fazem parte da lista dos produtos e das lavouras mais afetadas pelos agrotóxicos. Ásia é o continente que mais consome produtos agrícolas brasileiros. A maior parte deles vai para a China, líder do ranking de importadores. Mas aqui no Japão, os supermercados também oferecem opções de frutas e legumes do Brasil. Os japoneses importam, por exemplo, 12% de todo o morango exportado e 2% de toda a nossa produção de tomate. Só que, de acordo com a Anvisa, esses 2 produtos ocupam a 2ª e a 10ª posições na lista de alimentos com maior percentual de agrotóxicos. Os pesticidas vêm de alguns dos principais compradores dos nossos produtos agrícolas. A Europa é um dos maiores consumidores de frutas, verduras e legumes do Brasil. Para o Reino Unido e países vizinhos, chegam 88% do mamão brasileiro, 84% da laranja, 64% da maçã e 56% do café. Só com a venda desses produtos, o Brasil arrecadou 9,2 bilhões de reais em 2016. Mas vale ressaltar, todos esses alimentos constam na lista de plantações brasileiras contaminadas por agrotóxicos. Os mesmos agrotóxicos vendidos para o Brasil justamente por grandes empresas europeias. É o que esta especialista chama de ciclo de envenenamento. A gente tem indústrias sediadas, por exemplo, na União Europeia, que produzem agrotóxicos proibidos no território deles e vendidos para o resto do mundo. E uma parte desses produtos, de alguma maneira, volta para esses países, sede dessas indústrias, nos alimentos que eles importam. É o caso, por exemplo, da laranja. Em 2016, os europeus compraram o equivalente a 34 milhões de reais em laranjas brasileiras. Só que dos 116 agrotóxicos autorizados para o cultivo da fruta por aqui, 33 são proibidos na União Europeia.
Muitos deles foram proibidos há mais de 10 anos na União Europeia e continuam sendo utilizados aqui. Você simplesmente tirar um produto do mercado na Europa não significa que ele precise ser tirado também no Brasil. Esse é um processo de revisão de registro que cada país tem a sua forma de agir ou a sua legislação para isso, né? Independentemente da origem, muitos defendem o uso dos agrotóxicos. Hoje o debate é muito desequilibrado. As pessoas têm uma imagem muito ruim dos agrotóxicos e acabam demonizando um produto que é fundamental para a agricultura brasileira. Nicolas é um jornalista especializado no agronegócio. Ele escreveu um livro para apontar os benefícios dos pesticidas nas lavouras. Se hoje o Brasil é uma potência agropecuária, se hoje a gente é visto como celeiro do mundo, isso é graças às tecnologias aplicadas ao agronegócio. Ele afirma que apenas as plantações de orgânicos, os produtos cultivados sem agrotóxicos, jamais seriam suficientes para alimentar a população mundial. A produtividade da agricultura orgânica é muito menor, até 30% menor. Se o agricultor pudesse, o sonho dourado dele era não precisar usar agrotóxico. Por que ele não faz isso? Porque não dá, é muito difícil. Em um ponto, todos concordam. Os agrotóxicos em si não são o maior problema. O grande perigo é o mau uso deles.